A gente continua aqui o nosso bate-papo, a nossa entrevista com a vice-prefeita Elizabeth Schmidt, comentando aí de um balanço dos 18 dias que ela esteve à frente da prefeitura nas semanas anteriores. Elizabeth, a gente estava falando aí dos desafios, né, do comprometimento e da luta e das dificuldades. Hoje a gente vê que a questão da política, a imagem que as pessoas têm do político está muito ruim. Mas tem muita coisa boa para ser feita. A vida depende da política, né? Na verdade, eu sempre digo o seguinte, que um político, ele mostra a sua face com a sua vida, né? Uhum. Então, eu penso que, para mim, a minha vida é um livro aberto. E eu sempre sou do mesmo jeito, sempre, em todos os lugares. Eu sendo prefeito, eu sendo vice, eu não sendo nada. Eu sou Elizabeth. E, então, a política é o meu comprometimento com relação à minha cidade, como resposta a tudo que eu já recebi dessa cidade, tudo que eu construí nessa cidade, enquanto professora por 40 anos que eu trabalhei, né? Então, eu penso assim que as pessoas generalizam muito, mas isso não pode acontecer, porque cada uma é uma pessoa diferente da outra, né? Então, a forma de fazer política também é diferente. E todos nós somos seres políticos, né? Os nossos atos todos são políticos, as nossas escolhas sempre são políticas. A política partidária é que muda um pouco o foco dos acontecimentos, porque você tem um cargo, porque você foi eleita, você está com uma procuração da cidade para você fazer o melhor para elas. E aí você se sente mesmo impotente quando você não consegue corresponder àquilo que você sabe que a população precisa. Porque as redes sociais hoje, elas nos aproximam muito da nossa população, né? E então eu estou a todo instante ouvindo e recebendo mensagens e notícias das pessoas e os pedidos de socorro que as pessoas fazem. Então, na área da saúde, é assim doloroso, você se coloca, eu pelo menos tento me colocar no lugar daquela pessoa, né? E o que é que nós podemos fazer para melhorar? Então, com relação a isso, por exemplo, na saúde, nós estamos com 54 médicos já recontratados, daqueles que tinham ido embora, e está tudo normalizado. Eu estive no Hospital Amadeu Pupi, e lá nós estamos com a Associação dos Amigos em prol do pronto-socorro, a PROS, que é a associação, e estamos fazendo uma reforma que veio uma verba muito interessante do Ministério Público Federal e da Justiça Federal para fazer essa reforma na ala amarela da ortopedia. Então, em 3 dias que eles estavam trabalhando, eu cheguei lá, estava azulejo e piso tudo quebrado já. Nessas alturas, já fazem uns 15 dias que eu estive lá, as obras já devem ter avançado. Por quê? Não é para mim. Exatamente. É para aqueles que precisam do pronto-socorro, né? E do nosso hospital municipal. Assim como o Hospital da Criança, que está maravilhoso. O SAMU, que recebeu agora também nessa agenda, nós tivemos recebemos uma ambulância com verba do deputado Aliel, que conseguimos comprar uma ambulância para o SAMU. Recebemos também uma verba do governo do estado, uma ambulância também para transporte de pessoas, por exemplo, aquelas pessoas que diariamente precisam de fazer hemodiálise. E nós precisamos ir buscá-la em casa e trazê-la. Então, são mais de 200 pessoas com esse caso na nossa cidade, né? Então, você está sempre se colocando do lado de lá e querendo fazer o melhor que você pode. Às vezes, você não consegue, mas na maioria a gente consegue. Tanto é que as reclamações, elas são pontuais, Ana Cláudia. Quando a gente vê na imprensa aí as notícias bombásticas, aconteceu tal coisa. Aconteceu. Mas milhares não aconteceu aquilo, né? Em milhares de casos. Então, quando o problema é grande, ele fica maior ainda, né? Na hora de divulgar, porque não era uma coisa boa.
Ah, exatamente. É sempre a coisa ruim que dá notícia, que rende notícia, né? Então, em todas as áreas, olha, eu fui muito bem recebida pelos servidores, porque eu fiz questão de ir em todas as secretarias e autarquias e todas as indiretas, né, que não estão no Paço, e fui visitá-los e fui muito bem recebida. Daí recebi um grupo de guardas municipais também, fazendo algumas reivindicações, recebi outros servidores pedindo reivindicações. E são reivindicações difíceis da gente conseguir, às vezes você se sente impotente, principalmente porque a gente está assim com o balizamento do limite prudencial muito alto, então a gente não consegue fazer aquilo que gostaria, porque se você se coloca do lado de lá do servidor, você gostaria, né? Porque eles são o maior ativo da prefeitura, mas é difícil de atender. E assim a gente vai levando. Quer dizer, você tem que estar esticando o cobertor para cobrir todo mundo, porque às vezes está curto, né? Às vezes você cobrir a cabeça, falta para o pé, cobrir o pé. Então é muita necessidade e nem todo o recurso disponível, né? É isso que eu digo. O nosso orçamento, ele é limitado, ele é finito. E as demandas são infinitas, então é nesse momento que você não consegue, né? E aí é que entra a questão política, a importância, né, de toda esse trato político entre as pessoas, né? Porque se eu acabei de dizer para você que a realização de um asfalto em determinado lugar é resultado do trabalho de meses de alguém, entre isso está a captação dos recursos. Exatamente. Né? Na área política, tanto na área estadual quanto federal. Se você ficar sentado esperando que caia do céu, não vai acontecer. Você tem que ter conhecimento, você tem que estar alinhado aos governos estaduais e federais, para que você consiga as verbas, as emendas parlamentares, os deputados, né? Para que você consiga trazer verbas para poder realizar aquilo que, com o nosso dinheiro, que o dinheiro do IPTU é desse tamanhozinho no orçamento. Nas né? necessidades, né? Os nossos impostos e taxas são mínimos em relação ao grande orçamento, né? E então a gente consegue evoluir graças à articulação que o prefeito tem, né, com todas as pessoas que conhece e todos nós, né? Os secretários têm ido muito a Brasília para reivindicar e conseguir tudo que a gente tem conseguido. E por isso a agenda política ser interessante e importante. Eu também fui. Você também fez visitas, né? Você também fez. Também foi lá espalhar o seu charme, né? Para conquistar recursos. Pois então, a gente precisa fazer articulações, ter conversação, descobrir os caminhos, por aonde que a gente vai, o que a gente tem que fazer, está faltando isso, com quem eu falo, né? E aí nós estivemos na posse do novo presidente da Sanepar, que é o Cláudio Stabile, que assumiu, e lá nós conversamos com o governador, com o vice-governador, com vários secretários novos que eu ainda não conhecia. Já recebi lá uma orientação com relação a uma questão que a gente tinha burocrática para resolver. Depois à tarde, e lá estava o Paraná inteiro. Não era só eu que estava lá fazendo isso, né? Era um salão enorme que eu acho que tinha umas 2.000 pessoas. Do Paraná inteiro. Exatamente. Porque isso é importante, né? Estabelecer relações e conhecer as pessoas, quem que está em qual lugar e fazendo o quê, né? E aí à tarde nós fomos fazer uma visita de cortesia ao nosso vice-governador, Darcy Piana, que por sinal eu faço questão de mostrar que é um dos nossos grandes patrocinadores nessa pastinha aqui de trabalho, linda, da FEComércio, Sesc, Senac, e que, inclusive, nós visitamos no último dia que eu estava como prefeita, o início das obras da Estação Saudade, que está sendo realizada pela FEComércio, que vai retornar a ser o nosso cartão postal maravilhoso da nossa cidade, né?
E logo também trabalhei com relação à recuperação da nossa locomotiva, da 151, né? E que mais? Eu estive também à tarde na posse do novo presidente, da nova diretoria do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, onde um pontagrossense tomou posse como presidente pela terceira vez já. Legal, né? Nestor Batista. E eu tive a ideia, nós tivemos lá nossa assessoria, todos nós em conjunto, na FESUVA, que também aconteceu a FESUVA no período que eu estava prefeita. E lá eu vi as cervejas do operário, em homenagem ao operário. Isso! Né? Aí eu levei de presente para eles as cervejas que eles adoraram. O Nestor Batista, pontagrossense e bairrista, como todos nós, né? Claro! Adorou que maravilha, a cerveja, né? e queria só tirar fotografia com a cerveja, que eu gosto, né? O fantasma. O fantasma. O fantasma. Foi bem interessante. E lá também tinha muitas pessoas, muitos conhecidos, né? Que estavam prestigiando o Nestor Batista. Inclusive, 2 ex-governadores, como Paulo Pimentel e o Pessutti, Olha, estava lá. O Pessutti, um amigão de Ponta Grossa também, né? Um amigão de Ponta Grossa também. Então, nós fomos costurando as coisas e fazendo tudo aquilo que era para fazer da melhor maneira possível. E o prefeito, quando chegou, disse que acompanhou de longe, onde ele estava em férias, mas sem se desligar, porque ele voltou com o gás todo, né? E sem se desligar, deu parabéns, gostou muito. Eu disse, pode tirar mais férias que eu vou ficando. Isso, vou ficando, vou cuidando, fique à vontade, né? Vou cuidando, isso aí. Elizabeth, e todas essas experiências que você está acumulando aí nessa, né, como vice e também nesses aí 80 dias como prefeita, isso aumenta a tua vontade de disputar a eleição para prefeita? É muito prematuro falar nisso. Qual é a tua ideia aí de projeto político? Que esse não é um ano de eleição, né? 2019 não é de eleição, mas é de articulação, né? 2020 já está aí. Já está aí. Pois então, é. E quais são as tuas ideias aí com relação a partido, com relação à estruturação de carreira política mesmo, de continuação aí? Eu estou na política desde o ano 2000. Em partido político sempre estive, né? Mas eu envolvida, eu engajada, eu candidata a alguma coisa desde 2000, quer dizer, 20 anos praticamente, né? Uma vida inteira. Uma vida inteira estive envolvida e contribuindo com a nossa cidade. E eu penso que a ordem natural das coisas é que o vice, ou a vice, no meu caso, seja a futura candidata. Sim. Mas eu também penso e sei e enxergo que isso depende de muitas condições e de muita coisa que vai acontecer ainda pela frente, né? E então, eu não posso dizer agora para você, vou ser candidata e pronto. Não sou eu quem vai decidir isso. Acho que tem muita água para rolar embaixo da ponte e nós vamos devagar com a dor e vamos ver. O que tiver que ser, será. Mas a vontade existe? A vontade existe, porque depois que você é picada... né? E a gente fica na torcida aí por essa ordem natural. Muito obrigada, agradeço muito. Elizabeth, é sempre um prazer conversar com você. Parabéns aí por esse período de prefeita e sucesso sempre como vice e nas próximas ocasiões como prefeita. Eu agradeço muito essa abertura que você sempre me recebe tão bem aqui. Desejo um feliz 2019. Já estamos em fevereiro, gente. Daqui a pouco é Natal. Né? Daqui a pouco é Natal. Deus nos abençoe com muita saúde. Obrigada. No próximo bloco, a gente vai saber um pouco sobre criatividade e inovação com o consultor Rodrigo Barros. É um instante só, eu já volto. Não saia daí.